Recentemente, uma turista americana estava ali visitando uma igreja que foi construída no século XIV em uma cidade muito pequena da Romênia, quando ela se deparou com uma pintura extremamente antiga, que em meio aos seus detalhes ali, como qualquer outra pintura, né, tinha algo que ela e diversas pessoas na internet, e depois claro que a publicação viralizou, já alegaram que poderia ser uma suposta representação de um OVNI. Nesse nosso vídeo de hoje, você vai entender tudo sobre esse caso bizarro e mais algumas outras obras que levantaram a mesma suspeita de que artistas do passado não apenas tinham conhecimento da presença de OVNIs, como também supostamente teriam os retratado em obras artísticas. Vamos nessa, que esse assunto é um dos mais interessantes em meio aos estudos da ufologia mais recentes. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Bom, nesse vídeo iremos falar de uma suposta representação de OVNI ali, né, retratada em uma obra de arte criada após 1523. O tal quadro, que supostamente se encontra em uma igreja chamada Biserica Manastiri, localizada na Romênia, foi fotografada por uma turista chamada Catalina Borta. A pintura retrata uma casa e acima dessa casa há um objeto que parece ser uma representação ali de um disco voador. Na parte inferior da tela parece uma legenda em alemão escrito Israel ruf auf den Herrn, espero ter pronunciado corretamente, né? Que na tradução para português significa algo como Israel, põe a sua esperança no Senhor. Essa frase pode ser encontrada na Bíblia, mais exatamente em Salmos capítulo 130, versículo 7. O mais curioso de tudo, família, é que ao perguntar para os responsáveis por manter ali a igreja, nenhum deles sabia responder exatamente o artista que foi responsável por produzir aquela obra em específico, sendo provavelmente uma peça artística feita por algum morador local. A única coisa que se sabe sobre a pintura misteriosa foi que ela foi criada na região histórica da Transilvânia por volta de 1523, local que foi o berço de Vlad III, príncipe da Valáquia, também conhecido como Vlad, o Imperador, ou Vlad Drácula, o mesmo que inspirou a obra literária de Bram Stoker, o Conde Drácula. Essa pintura é frequentemente associada a outras obras que parecem retratar objetos aéreos e estranhos. A primeira dessas obras é uma imagem que vem do Prodigium Liber, ou Livro dos Prodígios, na tradução para o literal do português, né? Ele é um livro muito antigo do autor romano Julius Obsequies, que retrata eventos sobrenaturais ou misteriosos em Roma entre 249 a.C. a 12 depois de Cristo, que os latinos consideravam sinais dos deuses aos homens. Na imagem é possível ver um objeto redondo que foi visto ao horizonte com um grande raio de fogo à direita. A seguir temos uma obra da Crucificação de Cristo de 1350, pintura que fica acima do altar do Mosteiro Vysoki Dekani, em Kosovo. Ela retrata a crucificação de Jesus Cristo. Junto com a imagem principal, é possível ver de forma clara uma nave ali, né, sobrevoando em cada canto da pintura. Essa pintura fica ainda mais estranha quando aproximamos a imagem e é possível ver uma pessoa pilotando cada uma dessas naves. Ambos os pilotos parecem estar vestidos com roupas espaciais. A falta dos halos parece destacar a possibilidade de que sejam divindades, né? Teóricos que contrariam a ideia sugerem que os OVNIs são símbolos do Sol e da Lua. Porém, a igreja cristã não reconhece o Sol ou a Lua como divindades ou seres espirituais. Desse modo, seria fora do comum que estes fossem representados ali numa obra com foco nos ideais do cristianismo. Na época em que essa pintura foi criada, essa sugestão teria sido considerada blasfêmia e poderia resultar na execução de quem sugerisse isso. Pintado por Musolino da Pinicali, o Milagre da Neve retrata uma suposta precipitação de neve em pleno verão, em Roma no século IV. Jesus e Maria parecem estar observando o incidente ali do topo de uma nuvem, mas atrás deles há muitos objetos em forma de disco. Esses objetos podem ser pensados como nuvens, mas para os teóricos da conspiração, esses objetos não se tratam de nuvens, mas sim de uma frota de naves. Inclusive, alguns ufólogos
ufólogos acreditam que os objetos seriam os responsáveis pela neve fora da época. Segundo eles, mudanças bruscas de temperatura estão sim associados com o avistamento de OVNIs. Existe um registro de 1954 sobre várias naves em formas de ovo avistadas voando pelo céu no meio da tarde em Florença, na Itália. E o seu avistamento foi seguido pela queda de neve. Olha só, não é mesmo? A Anunciação com Santo Emídios, pintada em 1486 pelo artista italiano Carlo Crivelli, mostra a Virgem Maria pouco antes de descobrir que seria a mãe de Jesus Cristo. Nela temos um feixe de luz vindo de uma abertura redonda no céu, diretamente para a cabeça de Maria. E é dito pela maioria dos críticos de arte que a história é como sendo ali uma espécie de auréola do Senhor projetando-se em Maria. Porém, os entusiastas de OVNIs e alienígenas interpretam que na verdade aquilo é um OVNI em forma de disco. A crença deles é que Jesus não era divino e na verdade foi implantado em Maria por alienígenas durante uma abdução, o que não faz nenhum sentido, né? Ou seja, de acordo com essa teoria, Jesus era um alienígena. Nada a ver. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Nessa pintura originalmente em italiano chamada Madonna col Bambino e San Giovannino, podemos ver um objeto voador emanando raios ali luminosos acima e atrás do ombro esquerdo da Maria ali, né? Na imagem de fundo é possível ver um homem olhando a nave e o seu cachorro parece estar latindo para o objeto, o que sugere que não se trata de algo divino. A posição da Virgem em relação aos seus filhos levou alguns a sugerir que ela está tentando proteger as crianças da suposta nave. Sua auréola também parece mais escura e mais fraca nessa imagem em particular. Isso poderia estar relacionado ao objeto no céu atrás dela? Outra teoria é que o objeto é simplesmente um símbolo de Domenico Ghirlandaio, o artista. Comenta aqui embaixo o que é que você acha dessa arte em questão. O batismo de Cristo, que foi pintado pelo artista holandês Aert de Gelder em 1710, mostra um objeto em forma de disco brilhando vários feixes de luz ali, supostamente enviados por Deus, iluminando então Jesus. Alguns dizem que o artista teria tido acesso ali a algumas obras do arte ali do Vaticano e o seu conhecimento secreto teria sido revelado a partir das obras dele. Como resultado, muitas pessoas acreditam que as pinturas de Gelde, especialmente essa, estão transmitindo ali uma espécie de conhecimento secreto ao público, de forma não direta, A veracidade disso está aberta à discussão, mas 4 colunas de luz que emanam da nave parecem sugerir que essa é um objeto real, A pintura agora está pendurada no Museu Fitzwilliam, em Cambridge, no Reino Unido. A pintura representa várias cenas de uma vida dedicada à religião. No canto inferior esquerdo, a Virgem parece para São Bernardo. Acima dela, um grupo de monges se flagela diante do crucifixo. No meio, dentro de uma grande gruta, está São Jerônimo, rezando diante da cruz, enquanto no alto, São Francisco se ajoelha e recebe os estigmas. No canto inferior direito, há uma representação de um santo pregando, provavelmente o Santo Romualdo. Segundo alguns ufólogos, o objeto vermelho que aparece na gruta central do lado direito da cruz é um disco voador, ali com um aspecto avermelhado. Na cor vermelha, o objeto aparece sobre o fundo escuro por contraste, meio que dá pra você ver aí se você imaginar um pouquinho, O movimento dinâmico do objeto voador é representado por meios de pinceladas leves, novamente de cor vermelha, que proporcionam o efeito de uma virada repentina. A ampliação a que se refere, dá pra gente ver ali na imagem, num cantinho direita. Você tem são coisas que a gente realmente não tá acostumado a ver todo dia, então a gente tem que parar um pouquinho, analisar e ver se faz sentido. De qualquer forma, a observação de uma melhor reprodução deixa claro que o objeto estranho está localizado dentro e não fora da gruta, como a própria figura ajoelhada. Fica claro também que o objeto está no chão, próximo à cruz, e que suas dimensões são menores do que as dos animais ali próximo a ela, O que é que isso quer dizer?
Essa tapeçaria foi criada em Bruges, na Bélgica, por volta de 1538 e atualmente ela está exposta no Museu Nacional da Baviera, Alemanha. Essa obra é famosa entre teóricos da conspiração por mostrar claramente discos voadores no céu. Como não há símbolos religiosos conhecidos que se pareçam com os objetos no céu, supõe-se que esses objetos não simbolizam algo divino. A peça supostamente retrata a ascensão de um governante ao poder, por isso é difícil ver a conexão entre essa cena e um estranho objeto, né? Porém, é possível que a conexão seja apenas o artista recriando um fenômeno natural que ele tenha visto em algum momento na sua vida. Algumas pessoas acreditam que a glorificação da Eucaristia, pintada por Ventura Salimbene por volta de 1600, encomendada pela igreja San Pietro em Montalcino, sugere a possibilidade de vida alienígena ou viagem no tempo. Entre Jesus e o padre no topo da pintura, podemos ver um dispositivo de monitoramento realmente ali parecido com um olho, né, telescópico, e pode ser visto no canto inferior esquerdo da esfera. Outros apontam para semelhanças na aparência entre o globo e a Sputnik 1, satélite russo lançado no espaço em 1957. Esse satélite foi o primeiro lançado ao espaço pela humanidade. Essas pessoas sugerem que o artista previa o futuro ou viajou no tempo e viu o futuro com seus próprios olhos. Historiadores tradicionais sugerem que o objeto é um globo da criação e que as antenas são as varinhas de Jesus e Deus. Os críticos dessa teoria contestam que não há estrelas no globo da criação e que parece ter um acabamento metálico, sugerindo que se trata de algo artificial e não de algo divino. Então essa fica pra vocês. Acha que é o satélite Sputnik ou as pessoas estão vendo coisas aonde não tem? Semelhante à crucificação de Cristo pintada por Kosovo em 1350, a obra A Crucificação de Cristo, exposta na Catedral de Svetioveli em Mesquita, Geórgia, mostra claramente um objeto voador em ambos os lados da cruz. Ao olhar de perto para os dois objetos, cada um contém um rosto, como se cada nave estivesse sendo pilotada, né? A ideia de que alienígenas estiveram presentes em eventos importantes na vida de Jesus é aceita por alguns teóricos que acreditam que Jesus poderia ser ali um híbrido humano alienígena. Conforme já falamos, existe a teoria lá que algumas pessoas falam, né, que embora pra mim não faça sentido, mas de que Maria teria sido abduzida e enfim, Jesus seria um híbrido. Esses teóricos também afirmam que o anjo Gabriel era um alienígena real, de carne e osso, que meio que conduziu o processo ali, né, de toda essa hibridização que eles falam. Caso essa história se provasse verdade, isso faria com que Maria fosse uma das primeiras pessoas abduzidas da história. Bom, como vocês podem ver, o primeiro caso que apresentamos no vídeo de hoje não foi nem de longe o único que conta com uma obra artística lá e associado, né, a OVNIs. Tem muita história e muita associação, muita coisa doida mesmo no mundo que, bom, cabe a gente ter um senso crítico de interpretação? Cabe, mas que deixa aquela pulguinha atrás da orelha, sempre deixa, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado, não se inscreva de se esquecer e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!